Nosso estudo de hoje é a lição 68 do livro Religião dos Espíritos, tem por título Materialismo. Para dissipar a sombra do materialismo a espessar-se no espírito humano, é forçoso evitemos a atitude daquelas autoridades da antiga Bizâncio, que discutiam bagatelas enquanto os inimigos lhes cercavam as portas. Reconhecendo a impossibilidade de vincular essa anomalia às raízes da ignorância, de vez que o epicurista é invariavelmente alguém que se prevalece da cultura intelectual para extrair da existência o máximo de prazer com o esquecimento da responsabilidade. Interpretemos o materialismo como sendo uma enfermidade obscura, espécie de neoplasma da mente, a degenerar-lhe os mecanismos. Da tumoração invisível surge a violência e a crueldade, a desumanidade e o orgulho por metástases perigosas, sucessivas de criar as piores deformidades no mundo íntimo. E tanto quanto a ciência médica ainda encontra dificuldades para definir a etiologia do câncer, surpreendemos de nossa parte os maiores entraves para explicar a causa de semelhança calamidade. Porquanto, sendo a ideia de Deus imanente em todas as leis do universo, não é compreensível se isole voluntariamente a razão da sua origem divina. Convençamo-nos, porém, de que todo desequilíbrio do espírito pede por remédio justo a educação do espírito. Veiculemos assim o livro nobre, estendamos a mensagem edificante, acendamos a luz dos nossos princípios nas colunas da imprensa, utilizemos a onda radiofônica auxiliando o povo a pensar em termos de vida eterna, relatemos as nossas experiências pessoais no caminho da fé com o desassombro de quem se coloca acima dos preconceitos, amparemos a infância e a juventude para que não desfaleçam a míngua de assistência espiritual, instruamos a mediunidade, aperfeiçoemos nossos próprios conhecimentos através da leitura construtiva e meditada, instituamos cursos de estudo do Evangelho de Jesus e da obra de Allan Kardec em nossas organizações preparando o futuro, ofereçamos pão ao estômago faminto e alfabeto ao raciocínio embotado, plantemos do culto da caridade o culto da escola. E, sobretudo, considerando o materialismo como chaga oculta, não nos afastemos da terapia do exemplo, porque em todos os climas da humanidade, se a palavra esclarece, o exemplo arrasta sempre. Hoje o Emmanuel ele dá uma mensagem se mostrando até estarrecido, né? Ele tem um momento que ele vem falar para a gente, né, que não é compreensível, né, que ele encontra os maiores entraves para explicar a causa de semelhante calamidade, que é o materialismo. E ele está falando disso porque a gente percebe no Brasil uma riqueza religiosa muito grande e a gente percebe que as religiões elas pregam a vida após a morte e todas elas acabam tendo de alguma maneira comunicação espiritual. A gente está cercado, por exemplo, de protestantes evangélicos e todos eles só mudam a terminologia. Eles vêm falar para a gente, é o Espírito Santo, é o demônio. O demônio é o quê? É o espírito que ainda está atrapalhando o seu caminho. E o Espírito Santo vai ser todo o bom espírito que está do seu lado. Muda o termo, que é claro que eles que estão do outro lado da vida não ficam nem um pouco chateados com se eu vou usar um termo ou outro termo, mas na verdade acaba sendo a comunicação espiritual que acaba sendo o contrário do materialismo. O materialista ele acredita que tudo vai acabar quando vier o final dessa vida. Mas o Emmanuel ele vem trazer ainda uma informação a mais. Ele vem falar sobre o que pode acontecer com o materialista. Ele pode chegar ao ponto de violência, crueldade, desumanidade e orgulho. E, como ele faz a comparação com o câncer, ele fala, ó, é uma tumoração invisível que pode criar metástase perigosa. Quem já teve algum parente ou lida com essa situação do câncer vai saber o que são essas linguagens aqui, né? A metástase é quando você já teve ali um comprometimento do órgão.
E o que acontece? Vamos começar a pensar, se eu sou materialista demais, eu não estou vendo nada lá na frente, eu vou me tornar uma pessoa violenta, eu vou praticar esses atos de crueldade que a gente vê na violência urbana. E depois ele fala desumanidade e orgulho, por quê? Porque na verdade eu não estou nem aí pro ser humano, eu estou querendo curtir os prazeres da matéria, porque eu acredito que daqui a pouco, quando terminar, se tiver o último respiro, nossa, acabou a vida, quando terminar a vida. Então eu quero aproveitar o máximo e gozar o máximo dos bens materiais. O Emmanuel vem, como eu falei aqui no início, demonstrando assim, um assombro com relação a essa situação, principalmente por isso, porque hoje é muito difícil você encontrar uma família que não tenha pelo menos um médium em casa, e esse médium, a gente usa esse termo médium, mas vocês usam o termo como vocês quiserem. Tem gente que vai falar, é um abençoado, é um presbítero da igreja, chama como você quiser. Eu estou usando a palavra médium para o espiritismo aqui. Mas é muito difícil você encontrar uma família que não tenha pelo menos uma pessoa com essa sensibilidade. E o Emmanuel vem dar para a gente a recomendação para a gente acabar com o materialismo. No final, ele fala, não nos afastemos da terapia do exemplo. Em primeiro lugar, tem que começar do exemplo nosso mesmo. E ele vem chamando a atenção, não vai adiantar você chamar a pessoa e querer convencer, goela dentro, que ela não seja mais materialista. Você vai fazendo o seu papel, você continua veiculando o livro nobre, dando os livros de presente, estendamos a mensagem edificante, ele vem falar, né, vamos para a imprensa também, para o rádio, para a internet hoje, vamos relatar nossas experiências pessoais com fé e vamos continuar amparando a infância e a juventude, estudando a mediunidade, porque a mediunidade ainda é assunto para estudar durante muito e muito tempo, essa influência que a gente recebe, o quanto a gente cede à influência deles, dos espíritos, aperfeiçoemos nossos próprios conhecimentos. Ele vem dando um roteiro para que a gente continue nessa luta contra o materialismo, mas a gente vai lembrar que também, acrescentando ao Emmanuel, que o materialista, ele também é ser humano e ele também sente dor. E nesses momentos de dor, normalmente são aqueles momentos melhores para a gente chegar perto da pessoa e falar, e aí, cara, será que termina mesmo? Você terminou de perder um ente querido. Será que terminou mesmo? Será que ele não está em um outro lugar? A vida teria sentido se fosse só isso aqui? Porque às vezes a gente conversa, tudo bem, você está com essa idade, mas é aquela criança que morreu cedo demais, aquela que não teve oportunidade de viver nada. E as pessoas que a gente ama de verdade, acabou para sempre, virou pó, você nunca mais vai ver? Será que é isso? Será que essas provas todas que a gente encontra por aí, as mensagens que chegam, como dizia lá o Raul Seixas numa das suas músicas, né? As mensagens que nos chegam sem parar, ninguém pode notar, estão muito ocupados para pensar. Será que essas mensagens que chegam não estão provando a imortalidade da alma? Se estão provando a imortalidade da alma, estão mostrando que tem coisa para o lado de lá e vai ter consequências as atitudes que a gente estiver fazendo aqui, praticando aqui? Aquela velha história, né? A vida aqui a gente vai deixando flores pelo caminho, ou espinhos. Depois você vai colher tudo, porque a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E os espíritos estão sempre chamando a nossa atenção. Olha, nós estamos vivendo um momento, ainda aqui na Terra, muitos de nós, que a gente está tentando parar de errar, para depois que parar de errar, começar a consertar os erros do passado. Mesmo sabendo que a gente já está também consertando os erros do passado. Mas vai chegar lá na frente, vai ter um momento que, olha, vai ter que ter um acabamento final. Jesus fala do último iota, o último tio. Vai ter que ser cumprido tudo. É como se você estivesse terminando uma obra e esse muro que está aqui atrás de mim, ó, vai ter que dar mais uma demão nele. Vai ter que passar por isso. Então a gente ainda está naquela fase ainda, né, de procurar minimizar as coisas, mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que partir para o acabamento final. E esse acabamento final vai ser a gente trazendo essa espiritualidade para a gente, trazendo esse altruísmo para a gente, esse respeito a todos e principalmente essa assistência. Ofereçamos pão ao estômago faminto, alfabeto ao raciocínio embotado e vamos plantar no culto da caridade o culto da escola.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.